Olá, bem-vindo novamente à TV Estadão. Acabou o debate, o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República, e eu estou aqui com o cientista político Carlos Mello, cientista político e professor do INSPER, para analisar como foi esse primeiro encontro entre os presidenciáveis. Mello, a gente viu Dilma Rousseff e Aécio Neves travando alguns debates mais fortes, principalmente em relação à Petrobras, no momento que Aécio questionou Dilma se não era o caso de pedir desculpas por uma, abre aspas, gestão temerária da Petrobras, e Marina Silva se propondo de se colocar como uma alternativa, de fato, entre essa polarização em PT e PSDB. Que avaliação que você faz dos três principais candidatos? Eu acho que cada um escolheu ali uma estratégia, né? A presidente Dilma, pela ordem nas pesquisas, né? A presidente Dilma, ela resolveu mostrar realizações. Então fizemos, completamos, e tome Pronatec, tome Minha Casa Minha Vida, e tome desoneração de folha, e o fizemos, são as realizações do governo que ela precisa mostrar. A Marina Silva, ela tentou, e eu acho que com felicidade conseguiu, se colocar exatamente no segmento que ela se pretende, que é a terceira via. Então, era pau no PT, pau no PSDB, reconhecimento de feitos de cada um. Acho que isso ficou muito explícito quando ela fala de reconhecer que a visão estratégica, foi até o termo que ela usou, né? Visão estratégica de Lula de combater a pobreza, a visão estratégica de Fernando Henrique de estabilizar a economia. Exatamente. E criticando o perfil gerencial de Dilma Rousseff. O que ela usa é o seguinte, é reconhecer os acertos sem complacência com os erros. Né? Então ela vai para entrar nesse nicho, né, que é aquele 1/3 que vai colocar ela no segundo turno, se ela tiver sucesso até o final, e eu acho que ela conseguiu se colocar ali. E é interessante que cada vez que alguém batia nela, né, que a Aécio vinha para o confronto, ela se diferenciava em relação ao PSDB. Né? Se Dilma viesse para o confronto, ela se diferenciava em relação ao PT. Né? E cada vez que ela criticava a Dilma, ela fazia alguma tipo de aceno ao PSDB. Cada vez que ela criticava o PSDB, ela fazia algum tipo de aceno ao PT. Então, é uma situação bastante confortável dela, né? Quer dizer, retira o ônus e o bônus dos dois lados. Né? E o Aécio, eu acho que ele teve mais dificuldades. Tanto que esse embate mais direto com a presidente Dilma foi depois dele ter tentado fazer com Marina. A primeira pergunta que o Aécio faz, por escolha dele, é a Marina. Né? Marina se sai bem, ele depois fica ali... Ele tenta explorar a coerência, né? Ele perguntou da coerência de Marina. Depois ele tenta mostrar as realizações, aí ele toma uma tijolada na testa quando Marina fala realizações, mas os professores do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Aí ele tenta se defender, não é? E aí, num determinado momento, ele vai para o embate com Dilma. E aí tem esse lance da Petrobras. Aliás, é o lance mais quente, porque Dilma diz que aquilo é leviandade e ele diz que é leviandade não reconhecer. Quer dizer, quem pratica leviandade é leviano. Então, de alguma forma, um chama o outro de leviano, embora não tenham feito isso diretamente. Não é? Mas foi um debate em que se esperava que Marina fosse o centro das atenções, que ela tomasse pancada de todos os lados, e de fato houve ensaios nesse sentido, mas ela saiu bem, o que fez com que, a meu ver, os seus adversários recuassem um pouco, né? Tirassem ela um pouco de foco num determinado momento e fosse para o embate direto. Que é aquele dilema da estratégia de campanha eleitoral. Se você parte muito para o confronto para um candidato, você joga o holofote nesse candidato. E aí tem que saber dosar até onde vai o holofote nele para derrubá-lo, ou se você joga o holofote demais, ele se você acerta um golpe bem dado, você derruba o cara e você ganha a luta. Agora, se ele reage e se ele se mostra bom de jogo, bom de luta, é melhor tirar o foco dele, né? Eu acho que Marina se colocou nessa situação, não parecia nem um pouco frágil, né? É claro que há respostas vagas, há ainda... Respostas ensaiadas pelo marketing. Respostas ensaiadas, muito vagas, intenções muito amplas, falta dizer um pouco mais claramente o que, afinal de contas, pretende. Nesse aspecto, o Aécio tentou cobrá-la de coerência, tentou cobrá-la com relação a um pouco mais de clareza.
Eduardo Jorge fez isso de uma forma que eu acho que foi bem contundente, quando disse para ela o seguinte: olha, você quer fazer, mas você tem um congresso, o que você vai fazer com o congresso? Como que você vai eleger uma bancada? Não é? Ele cobra isso explicitamente dela. E ela tem ali um momento de tergiversação. Aliás, não foi só esse momento de tergiversação dela, foram vários outros momentos. Mas a estratégia, o debate... Mas que dentro da estratégia dela acaba funcionando, né? Eu acho que de certa forma, pela colocação que ela está nas pesquisas hoje, ela não pode errar. Ela não tem exatamente a obrigação de acertar sempre. O que ela não pode é cometer erros. Para a gente concluir, Melo, como ficaria o teu pódio entre os 3 candidatos nesse primeiro debate? Olha, eu acho que a Marina, ela marcou mais pontos, porque eu acho que ela retirou, ela colheu, ela plantou e colheu de vários lados, né? No antipetismo, no anti-tucano, no pró-PT, no pró-PSDB, ela planta e colhe nessa horta toda. Então, acho que ela teve sucesso nesse aspecto. A presidente Dilma marcou posição, as suas realizações. O Aécio está numa situação mais complicada, que é ultrapassar a Marina e se colocar como verdadeiro adversário da Dilma. O grande problema é que talvez a maioria do eleitorado não seja exatamente anti-Dilma, embora também não seja a favor da Dilma. Há uma franja ali que não é nem contra nem a favor, que estaria talvez simbolizando essa terceira via. Legal. Carlos Melo, obrigado mais uma vez pela participação aqui na TV Estadão, analisando como foi o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República. Melo, obrigado mais uma vez, até a próxima. Prazer estar aqui. Obrigado a você que nos acompanhou aqui nesta cobertura do primeiro debate presidencial, debate com os 7 candidatos à presidência da República que têm direito à participação nesse tipo de programa. A gente vai fazer esse tipo de cobertura ao longo de toda essa campanha, dos próximos 40 dias, os 40 dias finais de campanha até o primeiro turno. E lembrando que o Estadão também promove debate com os candidatos tanto ao governo do Estado de São Paulo quanto à presidência da República no mês de setembro, em parceria com a TV Cultura e com o YouTube. O encontro entre os candidatos a governador do Estado de São Paulo será realizado no dia 15 de setembro, uma segunda-feira, às 4 da tarde. E na segunda-feira seguinte, dia 22 de setembro, é a vez do encontro dos candidatos à presidência da República. Como nos debates de 2012, você pode gravar uma pergunta em vídeo, postá-la no YouTube, ela tem que ter 30 segundos, isso é uma pergunta... não pode ser específica para um candidato, uma pergunta para qualquer candidato, e ela pode ser respondida ao vivo por um dos participantes do debate. Um abraço a todos e até a próxima.